Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre as diversas tensões que existem no mundo, né? Dentro desse bloco que nós estamos trabalhando as tensões globais. E nessa aula específica nós vamos falar sobre as principais tensões globais associadas à África, que remetem, né, ao longo processo de colonização, né, associado ao imperialismo, né, aquela conferência chamada Conferência de Berlim e a divisão da África entre nações europeias, né, que dá origem a uma série de questionamentos, né, associados ao território, né, aos nacionalismos, né, e posteriormente dão início a uma série de guerras civis que permanecem até hoje, ampliando, né, o quadro de miséria, de violência, né, que a gente geralmente estuda e reconhece nos telejornais, né, quando se fala sobre África. Além disso, nós também vamos tratar um pouquinho sobre as questões políticas associadas ao apartheid, né, e também as guerras associadas à religião, principalmente devido ao crescimento da religião de matriz islâmica fundamentalista, né, que tem gerado uma série de novos conflitos, né, associados a esse caldeirão étnico, né, e conflituoso que a gente pode chamar e reconhecer como África. A primeira questão que a gente precisa entender, né, está associada ao processo, né, imperialista de divisão da África entre as nações europeias, né? Segundo os livros de história, a gente pode compreender que a África é formada por muitas nações, porém poucos estados. E quando a gente fala isso, a gente precisa retomar, né, aquele ideal do que significa nação, do que significa estado, que a gente já discutiu anteriormente. Então, esses livros de história costumam destacar que na segunda metade do século XIX, né, diversas potências europeias partilharam o continente africano numa política de expansão de domínio territorial, cultural e econômico, denominado de imperialismo, né? Essa divisão foi chamada de Conferência de Berlim, em que nessa época pré-colonial, né, segundo alguns relatos, né, existiam mais de 10 mil pequenos países, reinos e uniões étnicas, né, ou federações na África. Né? Segundo um professor de história da Universidade de Londres, chamado Ronald Oliver, né, existia um paradoxo aceito por todos, de que os colonialistas dividiram, né, a África. Dividiram, né, a gente precisa se espantar, né, porque o colonialismo, na verdade, não foi uma divisão, e sim uma unificação, né, perpetrada, feita a ferro e fogo, onde uma série de nações, grupos e etnias diferentes foram reduzidas a 50 países, né? E geralmente 50 países pautados pelas religiões e pela forma de vida europeia. Então, quando a gente fala que houve uma divisão, a gente está falando de uma divisão pela perspectiva das nações europeias. Mas em relação às nações, né, existentes na África, o que houve foi uma unificação que não levou em conta nenhuma das suas complexidades, nenhuma das suas relações sociais internas, nenhuma das suas relações sociais, relações territoriais, né? Então, todo esse processo dá início a uma série de conflitos e a gente vai entender o porquê. Então, a gente consegue observar, né, a partir desses dois mapinhas aqui embaixo, exatamente essa complexa divisão étnica do continente africano, principalmente nesse primeiro mapa, em que a gente consegue delimitar territorialmente aproximadamente algumas dessas centenas, né, de grupos territoriais, nações, né, grupos étnicos que tinham uma divisão territorial específica, associada aos seus próprios contextos históricos, aos seus próprios processos de luta, né, entre etnias e grupos inimigos, de alinhamento, né, entre etnias e grupos semelhantes, grupos amigos. Então a gente pode entender que eles tinham sua própria política territorial e dessa forma se estabeleciam. E obviamente nesses territórios eles tinham uma cultura de subsistência, né, produziam seus próprios alimentos, né? Então nós tínhamos toda uma sociedade, né, dividida e arraigada, né, de acordo com suas divisões territoriais, suas divisões étnicas e políticas. Né? O que aconteceu foi que essa divisão, né, por parte dos europeus e unificação por parte dos africanos, né, em vários pequenos, uma dezenas de países, né, acabou que colocou dentro dos mesmos territórios, sobre os mesmos signos, sobre os mesmos desígnios, sobre os mesmos poderes, né, nações que poderiam ser conflituosas entre si, nações que foram transformadas num único, modificando a religião, modificando também a questão da língua. Então, todas as estruturas sociais que existiam na África posteriormente
né, que estabeleciam desde a produção econômica, da produção de subsistência até as relações entre, né, as etnias, foram colocadas, né, e esquecidas a partir dessa divisão que a gente chama da Conferência de Berlim. Então, essa divisão em alguns grupos territoriais, né, sob domínio de europeus, dá início a uma série de conflitos e a gente vai entender o porquê desses conflitos. Então, esses conflitos têm uma relação direta com esse processo que a gente chama de colonização por parte do imperialismo. Sempre bom lembrar que a Europa, quando faz isso, nessas nações europeias, estavam em busca de principalmente de matérias-primas, já que grande parte da América já tinha se tornado independente, né? E na Ásia também existiam alguns processos de independência, alguns processos, né? Então, tanto a África quanto o sul da Ásia se tornam o foco central da busca de matérias-primas. E aí, obviamente, eles vão passar por cima de todas as divisões étnicas das duas regiões e vão dar origem a uma série de processos de nacionalismo e separatismo que a gente vê até hoje em relação a esses grupos étnicos, colocando vários deles no mesmo lugar e separando alguns grupos aliados. Então, no final desse século XIX, essas potências europeias partilharam esse continente, principalmente para ter matéria-prima para poder suplantar a sua industrialização, que estava num processo, né, de crescimento bem grande. Então, nessa divisão, os europeus estabeleceram fronteiras, né, que colocaram grupos diferentes no mesmo território, né, e essa tática muito conhecida também, né, feita aqui na América por português e espanhol estava associada a uma tática conhecida como dividir para dominar, ou seja, você adquirir áreas com diferentes grupos étnicos, ao mesmo tempo que estendia tratamento privilegiado para certos grupos em detrimento de outros. Então, o que você fazia? Dava o poder a um grupo étnico para que ele fosse responsável por gerir aquela região. Obviamente, aquele grupo étnico, se tivesse algum outro grupo étnico inimigo, iria, né, agir com violência, né, agir diminuindo os direitos, diminuindo, né, as possibilidades daquele grupo étnico. E logo depois, o que os europeus faziam? Trocavam o poder de mão. Portanto, existia sempre os dois grupos em eterna briga, né? E, obviamente, o colonizador, o imperialista europeu, assistia basicamente essa briga, né? Enquanto lucrava com a obtenção de matéria-prima nessas regiões. Então, esses grupos étnicos mais bem tratados se aproximavam dos colonizadores, auxiliavam eles no domínio do território, na fiscalização das outras etnias. Então, assim, os europeus ampliaram as desigualdades e, principalmente, as rivalidades entre muitos desses povos, que habitavam áreas administradas pelos colonizadores. E a gente pode ver aqui nesse mapinha, né, as regiões colonizadoras, né, de cada uma, divididas entre Bélgica, Grã-Bretanha, França, Itália, Portugal, Espanha e alguns lugares, né, independentes em si. Então, o que aconteceu foi que esse processo perdurou ali desde, né, do processo da Conferência de Berlim até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando todas essas nações europeias, né, reduziram seu efetivo poder em relação à África, principalmente porque grande parte dessas nações estavam completamente destruídas. Afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial foi extremamente destrutiva para a Europa. Seus exércitos estavam abalados, suas economias abaladas. Então, essa falta de poder central por parte da Europa, né, potencializou a luta daqueles que queriam a independência na África. Então começa um processo que a gente chama de descolonização, né, em várias nações africanas, que está associado exatamente ao processo de independência desses países em relação aos seus dominadores europeus. Então, entre as décadas de 50 e 60, né, grande parte dos países africanos conquistou a independência política. Só que a maior parte dessas fronteiras, né, criadas pelos colonizadores foi mantida. Então surgiram estados com diferentes nações disputando o poder político-econômico, né? Então, quando eles se tornam independentes, agora é necessário ver como que vai ser a política interna. Que grupo vai dominar? Que grupo vai ter preponderância? E aí esses grupos vão começar a lutar entre si. Então, nesse continente, né, nesse continente africano, vários países têm o poder centralizado nas mãos de ditadores, né, que permanecem e geralmente estão associados a grupos étnicos majoritários, né, que têm maior proporção. E, obviamente, a partir desse momento, eles, né, exploram, né, violentam os grupos minoritários. Então, a essa outra questão soma-se a situação política, né, da escassez de comida, emprego, afinal de contas, todo esse processo de colonização se dá no momento em que outras nações, por exemplo, estão se industrializando. Então, por exemplo, outra área que também foi colonizada, explorada, né, e também teve as suas fronteiras redesenhadas foi o caso da América, né? A única diferença é que a América se tornou independente antes
desse processo. Então ela conseguiu se desenvolver, mesmo que de forma tardia, desenvolver seu comércio interno, né, sua industrialização, coisa que a África não conseguiu fazer. Quando a África se torna, né, os países africanos, obviamente, se tornam independentes, né, nós já estamos falando de 1950, 1960, já tivemos o boom, né, da produção em massa, da segunda revolução industrial, enquanto esses países estão lutando pela independência, coisa que países, por exemplo, da América Latina tinham feito em 1820, né, 1818, né? Então a gente está falando de quase 120, 130 anos, né, de atraso em relação aos demais países. Por isso que a gente se explica também o atraso econômico em relação aos demais países, inclusive de países explorados como a América. Então todos esses processos ampliam o cenário associado a essas disputas internas por poder. Bom, tendo em consciência essa questão associada ao processo de colonização pautada pelo imperialismo, né, nós vamos falar agora a partir de alguns dos principais conflitos associados a esse processo, né, os conflitos associados aos conflitos étnicos, né, as divisões nacionalistas, os grupos nacionalistas e étnicos que brigam entre si, né, e os principais casos que são ali amplamente discutidos porque são bastante recentes, né? Então a gente consegue ver dentro do nosso cotidiano, né, da nossa história recente, esses casos, né, ou seja, os produtos associados ao processo de colonização pelo imperialismo, né, podem ser vistos constantemente, né? Então, por exemplo, como o caso da República do Congo, em que os problemas sociais, né, como fome e desemprego, estimularam a disputa pelos recursos minerais, né, gerando uma guerra entre grupos diferentes, né? Então esses grupos armados disputavam o controle sobre as reservas de estanho e ouro, principalmente na região mais ao sul, né? Então o que aconteceu foi que esses preciosos recursos, né, geraram e deram poder aos grupos que dominavam, e esses grupos compraram armas, né, e obviamente potencializaram os conflitos com os outros grupos que queriam ter o poder territorial sobre essas regiões. Então, além disso tudo, isso também gera uma relação, né, de briga com outras regiões. Então nós temos ali, por exemplo, nesse caso, uma disputa territorial entre grupos étnicos diferentes associados às riquezas do território, onde um grupo étnico, né, se faz mais presente e, portanto, né, com esse dinheiro compra armas e subjuga o outro grupo, né? Portanto, gera uma crise, né, e uma constante guerra nessas regiões, pautadas, obviamente, pelos recursos. Outra questão importante, muito parecida com isso também, é o caso do Sudão, né? O Sudão é um país que tem uma reserva abundante de petróleo e de recursos minerais, como, por exemplo, ouro, né? E esses conflitos geram uma série de guerras, né? Essas guerras estão associadas, obviamente, ao controle territorial dessa parte de amplas riquezas, né? Então, nós tivemos uma série de guerras, como a Primeira Guerra Civil, que acontece entre 55 e 72, né? Que separa a região do Sudão em Sudão do Sul e Sudão do Norte. Obviamente, o Sudão do Sul consegue uma independência, e isso é muito bom para para aqueles que vivem nessa região, porque é a região mais rica, portanto, eles não precisariam pagar, né, e gastar dinheiro sendo um Estado unificado com a parte mais pobre, né? Obviamente, só que essa guerra gera um embate em relação ao povo do Norte, que o povo do Norte se sente lesado por isso, porque quando você tem aquela parte que gera a riqueza do seu país se separando de você, né, e só eles vão ter os lucros daquela riqueza e a sua parte, o seu território, da qual aquele você faz parte, não vai ter os lucros daquela riqueza, obviamente gera uma região de conflito que está pautado também, né, por questões associadas às leis islâmicas, né, à religião, que a gente vai falar um pouquinho depois. Então, esses dois cenários da questão luta territorial, associado também à questão religiosa, em que o Norte, né, tenta impor um código de leis islâmico, né, em relação ao Sul, né, gera essa divisão, essa guerra civil, que gera a divisão territorial, né, o separatismo, né, e, obviamente, um cenário constante de crise, né, que num país, né, que também já é assolado por uma série de processos coloniais, né, um atraso econômico muito grande, só podem gerar, além de violência, com, por exemplo, 2 milhões de mortos, né, quadro de miséria, fome, doenças e uma série de refugiados, né, para vários lugares, e uma briga constante entre governistas e rebeldes, né, que vão se degladiando ao longo de toda a história recente. Outro caso, talvez dos mais famosos, né, recente, é o caso de Ruanda, né?
Ruanda, né, é um país centro-oriental da África formado por dois grupos étnicos, Hutus e Tutsis, onde os Hutus representam 85% e os Tutsis, uma minoria, né, que dominou o país por um longo tempo. Né? Então, o que aconteceu foi que, desde a colonização, houve uma grande rivalidade entre esses dois povos, que são povos distintos. Então, houve uma guerra civil, né? Nessa época, a oposição formada pelos Tutsis atacou as tropas do governo, né, que era, obviamente, um governo Hutu, e gerou uma guerra civil que ficou conhecida principalmente pelo momento chamado de genocídio de Ruanda, em que extremistas Hutus, ou seja, a maioria, começaram um intenso massacre que vitimou aproximadamente 800 mil pessoas na rua, né, em poucos dias em Ruanda. E, obviamente, esse cenário fica muito famoso porque esse massacre, além de ser muito recente, né, entre os anos, principalmente em 1994, mas esse massacre rolando entre 1990 e 94, foi potencializado pelas mídias, obviamente, da época, o rádio, em que líderes hutus, né, propagavam em rádios mensagens, né, que a gente pode chamar de preconceituosas contra as outras minorias, as minorias tutsis, né? E essas mensagens feitas por grandes empresários como esse Félicien Kabuga, que a gente pode ver aí que é um dos principais, foi um dos principais responsáveis por esse genocídio, né? Mostra exatamente, né, o poder das redes sociais na massificação do ódio, né? Coisa que a gente vê em diversos momentos na atualidade também. Então, por isso que o caso de Ruanda é extremamente importante para a gente analisar. E também porque o caso de Ruanda foi responsável, deu origem a um filme que ficou muito famoso no final dos anos 90, né, início dos anos 2000, que é esse filme chamado Hotel Ruanda, que conta a história exatamente de um refúgio, um campo de refúgio, né, que foi um hotel, um resort que foi utilizado para refugiar tutsis que estavam sendo caçados na rua, né, por machadinhas, machetes, né, aquelas facões, e estavam sendo mortos, né, na rua, né, nas estradas, em qualquer canto por onde se passava nos anos 90, principalmente 94, era impossível ver corpos, né, estirados, decapitados, né, então uma cena extremamente violenta associada a esse genocídio em Ruanda. Outros dois casos famosos, né, que também estão associados ali a esse conflito étnico, é o caso do Burundi e do Mali, né, que também, no caso do Burundi, estão também associados a Hutus e Tutsis, mas agora nessa mesma proporção, né, mas que também temos ali uma guerra constante entre esses dois grupos, ou seja, da mesma forma em que a colonização, né, como a gente já disse anteriormente, né, ela colocou grupos rivais no mesmo território, né? E obviamente deu o poder a um desses grupos, e quando esse poder central vai embora, né, esses grupos começam a se degladiar pelo poder, né? E aí isso daí vai se dar de forma extremamente violenta, gerando uma série de genocídios, guerras civis constantes, né? No caso do Mali também, nós temos uma série desses processos também associados a vários grupos, né, que fazem pequenos ataques, né, terroristas, que tentam diminuir o poder central, diminuir o poder daquela etnia majoritária. Ou seja, a gente pode ver esse tipo de briga étnica, né, conflito étnico associado à guerra civil em uma série de países da África, sempre com a história muito semelhante. Né? E a história muito semelhante se dá exatamente porque houve, o que a gente já disse, uma unificação da forma pela qual os europeus, né, trataram, né, as etnias africanas no processo de colonização pelo imperialismo. Bom, além das tensões que a gente vem discutindo étnicas, né, que a gente pode ver não somente nesses exemplos que a gente deu aqui, mas também em diversas outras localidades, não só da África, mas também em alguns casos da Ásia, né, mas na África tendo uma proporção e uma força, né, muito grande, porque está associada também à questão da miséria, da fome, que isso, uma coisa gera outra, né, ampliam, né, a relação das doenças, né? Então, a gente pode perceber que essas questões são ampliadas e estão associadas ao processo de colonização. Mas também nós temos, né, outros conflitos recentes, né, com histórias um pouco mais recentes, que têm, obviamente, o papel da colonização, mas estão associados a um processo mais de ordem religiosa. Então, existe uma série de tensões religiosas que também dão origem, né, e fomentam e ampliam os conflitos civis étnicos já existentes. Então, essas divergências religiosas também fomentaram e fomentam constantemente os conflitos na África, principalmente entre os grupos islâmicos contra outros grupos religiosos.
né? Então a gente já falou um pouquinho, já trabalhou um pouquinho, né, o que é o fundamentalismo islâmico em outras aulas, né? Mas basicamente a gente precisa entender que o islamismo oriundo do Oriente Médio se expandiu pelo norte da África, né? Principalmente através dos comerciantes árabes, e começou a difundir essas religiões nas nações centrais e do ocidente, né, do continente. Então, hoje, em alguns países, né, a população é dividida entre islâmicos e não islâmicos, podendo esses ser cristãos, entre outros tipos de matrizes religiosas. Ou seja, que diferenciam culturalmente esses povos, né, para além das diferenças já étnicas. E como caso principal, né, talvez mais emblemático recente, nós temos o caso da Nigéria, que é um país com uma grande complexidade social, portanto já temos uma série de conflitos étnicos ali rolando, né, por mais de 200 etnias colocadas no mesmo lugar, além de, obviamente, ser a região mais populosa, densamente povoada da África. Então essa região norte de predominância islâmica, enquanto o sul, né, a influência do colonizador europeu foi mais forte, portanto tem uma concentração islâmica, né? O que aconteceu foi que, além dessas etnias, começou-se uma briga de ordem religiosa, onde nos anos 90 os estados do norte implantaram a Sharia, que a gente também já discutiu quando a gente fala de Oriente Médio, que é um conjunto de leis islâmicas, né, que regem o comportamento dos fiéis. Portanto, é basicamente um estado religioso. Né? E quando a gente fala de um estado religioso, nós estamos falando de um estado religioso de ordem fundamentalista, que se pauta extremamente pelas escrituras sagradas. Obviamente, escrituras sagradas escritas há alguns mil anos atrás. Né? Então a gente está falando de escrituras sagradas, de formas de cultura, de propagação cultural, né, associadas a um tempo muito pretérito. Então, obviamente, os povos do Sul não aceitam esse tipo de imposição de cunho religioso e entram em embates armados com os muçulmanos. Então, nesse processo, se mistura o conflito religioso com a disputa das áreas produtoras. Então, nós temos aí conflitos étnicos, religiosos e territoriais por áreas produtoras de petróleo, que é a principal fonte de receita desse país e figura entre um dos maiores exportadores do continente. Dentro desse conflito, nós temos um grupo terrorista muito famoso chamado de Boko Haram, né, que está amplamente associado ao grupo terrorista famoso chamado ISIS, né, que é o Estado Islâmico que atua ali no Oriente Médio. Então, nós temos ali associações entre os grupos terroristas fundamentalistas do Oriente Médio e alguns grupos terroristas fundamentalistas que atuam também na África. Então, esse islamismo político, cujo que a gente chama aqui os seguidores são fundamentalistas, é um movimento que apresentou nas últimas décadas um grande crescimento no continente africano. Né? Porque também dentro do fundamentalismo também existe uma relação que coloca no Ocidente, no caso no europeu, no modo de cultura europeu, portanto também na religião europeia, né, uma das razões da explicação de sua falência como país, né, pobreza e assim por diante. Então, retomar a grandeza, né, dos países africanos passa por retomar e negar tudo aquilo que a Europa deixou de legado, portanto a religião, portanto a cultura. Então nós estamos falando ali de um processo que tenta apagar toda a história, né? Obviamente de forma extremamente violenta, né? E fundamentalista, pautada numa outra religião, também num outro dogma. Então essa revolução islâmica que acontece no Irã no início dos anos 70, né, implantou, né, diversos lugares e se espalhou por diversos lugares, principalmente do Oriente Médio e da África, né, partindo ali da região norte, na área mais ocidental. Então, toda ação governamental, nesse sentido, fica subordinada aos códigos morais e religiosos estabelecidos no Corão, que é o livro sagrado escrito, né, há vários séculos atrás. Então, nesses últimos anos, esses grupos terroristas islâmicos vêm se tornando cada vez mais constantes, principalmente devido ao cenário constante de guerras, né, devido ao cenário constante de pobreza, de doença, de miséria. Então, ele vai conseguindo arraigar cada vez mais adeptos que vão utilizar, né, a sua indignação em relação à realidade do seu país, a realidade do continente africano, né, e tentar usar essa indignação como uma arma de transformação, obviamente feita através da violência, né, através desse fundamentalismo que também não é a saída para nada. Então a gente pode perceber aqui, como a gente vê nesse mapinha, a ação de diversos desses grupos, e aí eu coloco alguns principais muito famosos e amplamente difundidos e falados nos telejornais, jornais, né, revistas
entre outras reportagens que a gente pode perceber, como, por exemplo, o Boko Haram, né, que é um grupo que realiza ataques, né, contra os cristãos da Nigéria, especialmente na sua porção setentrional. Ele é contra, portanto, a ocidentalização da sociedade, portanto, porque ele acredita que a ocidentalização, ou seja, a relação cultural, né, com a Europa, né, é a causa principal da falência, né, da África como um todo, no caso da Nigéria. Nós temos também uma série de aliados e de células da Al-Qaeda, como, por exemplo, a Al-Qaeda do Maghreb, né, ou seja, a Al-Qaeda que está ali associada à Argélia, né? Nós temos também uma Al-Qaeda na Península Arábica, e também nós temos a Al-Nusra, né, que está ali na Síria. Então nós temos uma série de lugares, né, tanto no Oriente Médio quanto na África, que nós temos uma presença desses grupos que são basicamente, como eu já disse, contra a ocidentalização e vão culpar, né, a ocidentalização, a cultura, a religião, né, e todos aqueles que seguem ou professam parte da cultura ou parte da religião ocidental, no caso cristão, né, como os responsáveis diretos pela falência, pela miséria, pela pobreza. E, obviamente, para que a África, né, ou que o Oriente Médio volte aos tempos áureos, né, é necessário seguir o que foi escrito nos tempos áureos, né, por exemplo, no tempo em que Maomé redige, né, escreve e cita ali o Alcorão escrito, basicamente. Bom, além das questões de ordens étnicas somadas às questões religiosas, nós precisamos também citar um caso muito importante sempre que se fala de conflitos, né, e geopolítica dentro do cenário africano, que é o caso da África do Sul. Sempre bom lembrar que a África do Sul, né, é uma colônia inglesa, né, e obviamente sofreu recentemente com um processo que ficou muito famoso, né, principalmente por parte do processo de luta contra ele, né, e também pela proeminência de seu principal líder, Nelson Mandela. Então, quando a gente fala de apartheid, né, que é um termo muito associado à África do Sul, o apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul, onde uma minoria branca, obviamente, associados aos colonos, tinha o direito a voto, poder político, econômico no país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer à legislação separatista, inclusive não permitindo acesso às urnas, proibindo o acesso a terras, obrigando eles a viverem em zonas residenciais segregadas, que foram chamadas, né, de guetos, e a ideia de gueto, a palavra gueto se expande para outras regiões, principalmente associadas a áreas segregadas de população majoritariamente negra, né, que é uma espécie de confinamento geográfico. Essa região é onde vocês podem viver, outras regiões não podem viver. Além de coisas também associadas a questões sociais, como proibição do casamento e relações sexuais entre pessoas de etnias diferentes, né? Ou seja, a gente pode entender o apartheid como um momento de separação, né? Uma lei com base na raça em que dividia, né, brancos de negros, né, dentro de uma proposta mantida e implementada por uma minoria dentro de uma realidade em que a maioria sofria com isso. Obviamente, essa minoria tinha um poder político, poder econômico, poder das armas. Então, obviamente, essa oposição ao apartheid sempre existiu, mas ela começa a ter mais força a partir da década de 50, quando começam a ser criadas organizações negras, né, que propagam basicamente a desobediência, ou seja, tudo que é proibido para os negros nós vamos fazer, né? Então, manifestações que eram proibidas começam a ser feitas, né? Massacres são cometidos em relação a essas manifestações, né? E, obviamente, isso começa a provocar, afinal de contas, nós estamos nos anos 60, a mídia, né, televisiva já está mais internacionalista, então nós estamos falando de que tudo isso começa a ser visto, né? O cenário de segregação que existiu eternamente começa a ser visto pelo mundo inteiro, né? Ao mesmo tempo em que o apartheid e esse cenário também começa a estar associado às lutas, né, raciais nos Estados Unidos. Então, o apartheid também ganha força, que é basicamente a luta pelos direitos civis dos negros, né, no seu próprio país, no seu próprio continente, que a gente pode dizer assim. Então, gradativamente, os seus principais líderes, por exemplo, o líder dessa primeira grande conferência negra, né, como Nelson Mandela, foi preso e condenado, por exemplo, à prisão perpétua. E a partir desse momento ele se torna um grande símbolo, né? O que acontece é que
existindo uma série de modificações políticas dos anos 60 em relação até os anos 90 que vão culminar nas transformações. Então, o fim do Império Português na África, né, a queda do governo de minoria branco no atual Zimbábue, né, o domínio branco na África do Sul entra em crise. Então, com a perda de poder, né, de países europeus em relação à África, né, ao processo de descolonização completo da África, ou seja, de independência dos países africanos, vários processos correlacionados, né, associados à independência, né, aos negros lutando pelos seus direitos em todos os lugares do mundo, mas nos Estados Unidos e na África principalmente, colocam o domínio branco da África do Sul em crise. Outros fatos que intensificam isso são as manifestações populares ao redor de todo mundo, né? As manifestações políticas nas Nações Unidas, né? Então, gradativamente, os presidentes que vão sucedendo vão tentando promover reformas, mas mantendo ainda aspectos principais desse regime com base em segregação racial, portanto, um regime racista. Então, o que acontece é que isso vai se perdurando até o final dos anos 80, né? Quando começa, de fato, a ter várias mudanças, né? Então, a primeira dessas grandes mudanças é a posse, a eleição de Frederic de Klerk, né? E, obviamente, logo depois, né, a libertação nos anos 90, né, de Nelson Mandela, né, que recupera sua legalidade. Então, a primeira coisa importante é que esse Klerk revoga as leis raciais, inicia um processo de diálogo com esses grupos, principalmente com o CNA, que tinha como seu líder e preso até então Nelson Mandela, em que a política foi legitimada por um plebiscito só para brancos. Então, os brancos votaram em 1992 e aproximadamente 70% votaram pelo fim do apartheid. Então, gradativamente, né, esse processo o apartheid vai tendo fim, né, obviamente ainda sendo visto e ainda tendo, né, consequências na sociedade sul-africana, né? E aí culmina-se, obviamente, com um dos símbolos maiores disso tudo, Nelson Mandela sendo eleito presidente da África do Sul, né? Nas eleições, primeiras eleições multirraciais em que negros podem votar. E aí Nelson Mandela, de preso, né? Prisão perpétua, sai, né? E vai ser eleito presidente. E aí, obviamente, o parlamento, né? Tendo Nelson Mandela à frente, né? E outros parlamentares, aprova a lei de direito sobre a terra, restitui, né, propriedades às famílias negras, né, que destinou 87% do território à minoria branca, extingue, né, teoricamente, como lei, a questão dos guetos, entre outras questões, né? Então, gradativamente, obviamente, depois de ser presidente, o Nelson Mandela indica também o próximo presidente, e aí, obviamente, existe uma sequência de presidentes anti-apartheid, né, que vão dar início e finalizar, né, todo esse processo. E aí o Nelson Mandela se torna, talvez, um dos maiores símbolos associados a essa luta antirracista, principalmente pela sua prática, né, a sua prática em que inicialmente está associada a grupos mais violentos, mas que depois de preso, ele quando volta, e aí está a grande questão do Nelson Mandela, é que mesmo preso por lutar por direitos, quando ele volta, ele poderia e tinha o poder para isso de contra-atacar. E o Nelson Mandela faz exatamente o contrário. Ele decide criar uma unidade, tentar criar uma unidade sobre uma nova bandeira, sobre novos símbolos, uma unidade entre brancos e negros mesmo, e aí ele consegue modificar toda a estrutura que, né, existia uma grande tensão de que o Nelson Mandela, quando viesse, depois de eleito, né, depois de ter sido preso, né, durante pelo menos mais de 2 décadas, ele viria, né, com o que a gente pode chamar de sangue nos olhos para, né, ter, né, o que a gente vê historicamente no caso da África, essa relação entre grupos, né? Ou seja, ele contra-atacar em relação aos brancos, já afinal de contas agora os negros estão no poder. E exatamente ele faz o oposto. Na verdade, ele tenta criar laços de união, né? Criando novos símbolos, criando novas unidades. E a gente pode ver isso em uma série de filmes que retratam muito bem toda a trajetória do Nelson Mandela, né? São vários os filmes que falam, né, da biografia do Nelson Mandela, da prática do Nelson Mandela e algumas de suas práticas. E aí, como a gente está falando de África para poder terminar, né, são vários os filmes que falam exatamente sobre várias questões da África, como por exemplo esse Invictus, que conta a história do Nelson Mandela utilizando o rugby, que é um esporte britânico praticado majoritariamente por brancos na África do Sul, majoritariamente negra, como ele usa o rugby, a Copa do Mundo de Rugby, para fazer uma unidade nacional. Ou seja, os brancos vão representar a África do Sul
que agora tem no poder os negros, basicamente como ele tenta usar isso para a unidade, né? E é um filme muito interessante. Nós temos esse filme também, Mandela, Luta pela Liberdade, que conta, obviamente, a biografia do Nelson Mandela. Nós temos um filme muito interessante que canta O Último Rei da Escócia, que é uma fábula, portanto, mais repleta, né, de realidades africanas, né, conta a história de um ditador, né, de um jornalista que chega nessa ditadura e vai acompanhar o cotidiano desse ditador, né. Esse ditador, obviamente, é um personagem, né, mas ele pode ser atrelado a diversos tipos de ditadores, né, das etnias majoritárias que nós vimos ali quando a gente falou um pouquinho dos conflitos africanos. Nós temos ali esse filme também chamado Infância Roubada, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, um belo filme, que conta a história das tragédias, né, da miséria africana, né, das relações de pobreza, muito interessante, da realidade africana, né. Nós temos esse filme também que é lançado recentemente, muito bem falado, chamado Beasts of No Nation, que conta exatamente como crianças, né, que a gente vê essas imagens de crianças carregando fuzis, né, dentro dos conflitos africanos, como as crianças entram nesse processo, né, como elas são potencializadas a odiar a etnia, a etnia contrária a ela, né, mesmo antes de se entenderem como seres humanos, de se entenderem como gente, ou seja, como o ódio, né, fomentado desde o início. Além de tudo, nós temos também esse Diamante de Sangue, que conta a história da exploração, principalmente dos diamantes, né, na região africana, e o Senhor das Armas, que conta exatamente do tráfico de armas, da relação, né, dos europeus com a venda de armas e com os conflitos étnicos da África, que a gente discutiu anteriormente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Escolham alguns desses filmes, assistam, são ótimos filmes e dá pra gente estudar um pouquinho de África também através do cinema. Um abraço, pessoal, e até mais.